Vamos tomar um tempo hoje para estudar o ensinamento de Deus através da Bíblia, com o sermão intitulado Fé e Obediência. Irmãos e irmãs, que tipo de Deus vocês acham que Deus é? Deus nos mostrou o fim desde o princípio, e sobre as coisas que ainda estão por vir. A Bíblia não diz que Deus já nos mostrou tudo desde os tempos antigos? Além disso, a Bíblia também não testifica que Deus veio a esta terra nesta época para buscar e salvar seus filhos perdidos? Com isso, não podemos também entender e acreditar que os 66 livros da Bíblia foram escritos para a salvação dos filhos de Deus? Assim, não deveríamos nos tornar filhos obedientes que aceitam e seguem os ensinamentos de Deus nos 66 livros da Bíblia, assim como eles são, sem acrescentar ou tirar nada deles? É a fé que explica os assuntos do mundo invisível. Quando a fé é manifestada no mundo tangível, ela pode ser entendida como resultado da obediência. Quando vemos Hebreus capítulo 11, que é considerado como o capítulo sobre a fé, podemos encontrar todas as respostas sobre como obedecer corretamente à palavra de Deus. Pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Sara. Não podemos ver que todos eles realizaram atos de obediência? Para nos guiar ao caminho do reino dos céus, Deus destruiu todos os planos malignos de Satanás e entregou aos seus filhos os valiosos ensinamentos de Deus, conhecidos como a Bíblia. O conteúdo da Bíblia também descreve como Satanás nos impedirá e como podemos frustrar os planos malignos de Satanás. Portanto, para andarmos completamente no caminho da fé sem falhar, não deveríamos aprender a nos dedicar aos ensinamentos da Bíblia? Com isso, podemos entender a razão pela qual devemos obedecer à palavra de Deus. Agora, se examinarmos atentamente o motivo de falharmos em obedecer às suas palavras, poderemos perceber que, embora Deus nos dê suas palavras, quando cremos que nossas próprias experiências nos dão um melhor entendimento do que a palavra de Deus, naturalmente, atos de desobediência acontecem. Se isso acontecer, podemos considerar isso como uma evidência de que nossa fé em Deus se tornou turva. Portanto, podemos ver que a fé e a obediência são duas rodas inseparáveis que sempre andam juntas. Aqueles que têm fé podem obedecer bem, e não é exagero dizer que aqueles que obedecem são pessoas de fé. Hoje, vamos refletir sobre esses assuntos olhando juntos para a palavra de Deus. Vou contar uma história da dinastia Joseon. Havia um oficial importante que tinha muitos servos. Um dia, ele pensou sobre a vida de seus servos e a vida dos nobres. Ele se perguntou: somos todos seres humanos. Por que os servos têm que trabalhar em condições difíceis e os nobres são servidos? Com esse pensamento, ele reuniu todos os seus servos para dar a eles a liberdade. Ele disse: amanhã eu vou queimar todos os documentos sobre a sua servidão, e então vocês se tornarão cidadãos livres e poderão partir por sua própria vontade. Mas antes disso, eu tenho apenas um último pedido para fazer a vocês. Há muita palha no celeiro. Torçam-na em corda e a façam a mais fina possível. Se vocês vão trabalhar nela a noite toda, ou apenas um pouco, vocês são quem decidem. Mas certifiquem-se de reunir todas as cordas no quintal antes de partirem amanhã de manhã. Ele os instruiu dessa forma. Já que era a última ordem do mestre, os servos começaram a torcer a palha em cordas. Alguns fizeram com pressa, enquanto outros a torceram em cordas finas e longas, exatamente como o mestre os instruiu. O mestre então colocou um grande baú de dinheiro diante dos servos e disse: está cheio de moedas.
Então peguem o máximo que puderem colocar na corda de palha que vocês torceram. Aqueles que a torceram grosseiramente, sem prestar atenção à instrução do mestre, acabaram com uma corda grossa. Não é muito mais fácil torcer a corda quando ela é mais grossa? Porém, por ser tão grossa, não passaria pelo buraco no meio da moeda. Alguns servos pensaram: vou embora amanhã. Por que se preocupar em torcer essa corda? Como isso vai me ajudar? E assim, eles fizeram apenas uma corda curta. Esses servos só podiam enfiar a quantidade de moedas que o comprimento de sua corda permitia. Porém, aqueles que seguiram diligentemente as instruções do mestre, trabalhando durante a noite para fazer a corda o mais fina e longa possível, puderam colocar quantas moedas foi possível no comprimento de sua corda. Irmãos e irmãs, quando Deus nos ordena fazer algo, não é para o benefício dele, mas é inteiramente para o nosso benefício. Devemos sempre ter isso em mente. Portanto, não há absolutamente nenhuma razão para desobedecer. Vamos pensar com atenção que, quando obedecermos ao mandamento de Deus, Deus nos concederá tesouros muito mais magníficos no reino dos céus que não podem ser comparados com um monte de moedas. Na história, alguns servos fizeram a corda com pressa, e alguns ficaram presos em seus próprios pensamentos e ignoraram a ordem do mestre, fazendo a corda grossa e de forma descuidada. Havia todo tipo de pessoas, mas no final, aqueles que ouviram sinceramente e obedeceram às palavras do mestre, pensaram: eu vivi da generosidade do mestre por décadas. Já que estou indo embora amanhã e esse é o seu último pedido, vou pelo menos fazer isso corretamente antes de ir. Assim, aqueles que trabalharam diligentemente a noite toda para fazer uma corda de 10 metros de comprimento puderam pegar quantas moedas a sua corda pudesse segurar, enquanto aqueles que fizeram a sua corda curta puderam pegar apenas quantas moedas o comprimento da sua corda permitia. Irmãos e irmãs, é o mesmo com o mandamento de Deus. Sempre que Deus nos ordena fazer algo, é inteiramente para a nossa salvação e benefício. Portanto, devemos eliminar qualquer coisa que possa nos levar a cometer qualquer ato de desobediência. Essa não seria a maneira mais abençoada de viver a nossa vida? Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22. Vejamos o capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, ou seja, a Bíblia, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não acrescentem nem tirem nada, mas obedeçam aos mandamentos de Deus como eles são. Em outras palavras, não misture na palavra de Deus seus próprios pensamentos humanos, opiniões ou ideologias e filosofias feitas por homens. Deus nos instruiu: ensine minhas palavras a todos os povos, exatamente como eu ordenei a vocês. Nesta época, Satanás, o diabo, está lançando uma infinidade de provações, armadilhas, obstruções e obstáculos para impedir que o povo celestial entre no eterno reino dos céus. Já que é uma situação espiritual, é um mundo invisível a nossos olhos. Já que Deus vê o mundo invisível e conhece o fim desde o princípio, Ele instrui seus filhos: não façam isso. Façam essas coisas. Porque Ele faria isso. Quando cremos absolutamente que Deus está nos conduzindo nesse caminho para o nosso próprio bem e como isso se tornará uma bênção para nós,
Não podemos seguir o Cordeiro obedientemente por onde quer que ele nos guie? Vamos confirmar esse assunto por meio de Deuteronômio capítulo 28. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e, o quê? Te alcançarão todas estas bênçãos. Quando isso acontecerá? Assim, podemos confirmar que foi tudo porque Deus queria nos dar bênçãos. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Isso não está nos mostrando que há uma maneira para as bênçãos sempre virem até nós? Deus nos ensinou que Ele sempre nos abençoaria em tudo o que fizermos. Quando isso acontece? Quando obedecemos a todas as palavras de Deus. Porém, Deus também registrou o caso oposto. Para aqueles que são obedientes, Deus prometeu muitas bênçãos, incluindo a promessa: vocês serão a cabeça e não a cauda. Por outro lado, o que acontece quando ocorre a desobediência? Vamos para o versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que, hoje, te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. A partir daqui, o versículo entra em muitos detalhes sobre como todas essas maldições são consequência da desobediência à palavra de Deus. Então, hoje, vamos pensar sobre a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28. Deus, conhecendo todos os esquemas de Satanás, deu os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia aos seus filhos para mostrar a eles como viver uma vida de salvação e os ordena a viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia. O mundo espiritual não está limitado pelo tempo e espaço, está? Quando vemos da perspectiva do mundo tridimensional, pensar em algo de 3.500 anos atrás parece ser incrivelmente antigo, levando alguns a pensar erroneamente. Aplicar os eventos daquela época à época de hoje não é muito arcaico? Porém, no mundo espiritual, seja 3.500 anos atrás ou hoje, tudo está no tempo presente. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, a passagem categoriza as pessoas em dois grupos: os que vivem uma vida de obediência e os que vivem uma vida de desobediência. Já que Deus está ciente dos esquemas malignos de Satanás, Ele instrui a nós, o povo celestial que vive nos últimos dias, a seguir apenas o que Ele ordenou para que possamos evitar esses perigos e armadilhas. Tudo isso não contém a profunda vontade do amor de Deus, que é para nos guiar ao reino dos céus? Seguir a palavra de Deus nos guiará ao reino dos céus, e assim, pensar que fazer isso é antiquado, ou que apenas as pessoas antigas fariam, é uma abordagem absolutamente errada. Se essas palavras não fossem necessárias nesta época, então não haveria razão para registrar esses ensinamentos em Deuteronômio capítulo 28 em primeiro lugar. Vocês não concordam? Vamos continuar com o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15.
Vejamos o versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa é a cena em que o profeta Samuel foi ao rei Saul e explicou as consequências de não obedecer à palavra de Deus. Samuel perguntou: Por que você não destruiu todo o gado dos amalequitas? Saul disse: Eu poupei as melhores ovelhas e bois para oferecer como sacrifício a Deus. Deus deu a ele essas palavras porque não recebeu nenhum sacrifício? É claro que não. Vamos pensar no seguinte: o que é melhor, a gordura de carneiros ou obedecer à palavra de Deus? Samuel realmente prezava, amava e respeitava o rei Saul. Porém, a história registrada na Bíblia nos mostra que, por causa de sua desobediência a Deus, a graça de Deus se afastou do rei Saul, e as consequências deixaram o profeta Samuel em um estado de luto, no qual ele sentiu grande tristeza por Saul, mais do que qualquer outra pessoa. Como resultado, o rei Saul acabou perdendo toda a graça que Deus havia derramado sobre ele, levando-o a uma posição lamentável. Através da história de Saul, podemos ver as consequências prejudiciais que os atos de desobediência podem levar a alguém. Vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 23. Depois que o livro da aliança foi encontrado no tempo do rei Josias, vemos então o momento em que a questão da Páscoa foi discutida. Versículo 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. O que significa quando a Bíblia diz, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro? Quando o rei expressou sua determinação, eu obedecerei à aliança, isso levou a um momento histórico em que o povo demonstrou sua fé ao declarar que eles também obedeceriam às palavras da aliança. Por isso, Israel se livrou de todos os ídolos que prevaleciam em toda a terra até aquele momento, e guardou a Páscoa sagradamente, de acordo com os ensinamentos da aliança de Deus. Podemos encontrar esse registro histórico no segundo livro dos Reis, capítulo 23. Por esta razão, Deus disse sobre o rei Josias: Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e, depois dele, nunca se levantou outro igual. Podemos confirmar isso no segundo livro dos Reis, capítulo 23. Vamos continuar com o livro dos Números, capítulo 32, versículo 11. Livro dos Números, capítulo 32, versículo 11. Certamente, os varões o que eles fizeram? Subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Esse foi o julgamento que Deus atribuiu aos israelitas durante toda a sua jornada da terra do Egito para na terra de Canaã. Já que eles não me obedeceram, eles não entrarão na terra prometida de Canaã, que mana leite e mel. Versículo 12. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num,
O que eles fizeram? Porque perseveraram em seguir ao Senhor. Aqueles que não puderam entrar foram impedidos por causa de sua desobediência, enquanto aqueles que puderam entrar foram autorizados por causa de sua obediência. Deus claramente distinguiu os dois tipos de pessoas. Pensem sobre o caso mencionado anteriormente, quão importante é a obediência à palavra de Deus em nossa vida de fé. Entrar na terra de Canaã é simbólico. Poder entrar em Canaã significa poder entrar no reino dos céus. Por outro lado, falhar em entrar em Canaã indica estar em um estado onde não se pode entrar no reino dos céus. Devemos gravar profundamente em nosso coração o julgamento de Deus entre aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Aqueles a quem Deus disse, eles não entrarão, todos morreram no deserto. Nenhum deles pôde ver a terra de Canaã. Porém, Josué, Caleb e as gerações jovens que tinham menos de 20 anos foram todos permitidos por Deus entrar na terra. No final, esses resultados foram derivados da obediência e da desobediência. Levando isso em conta, mesmo nesta época, quando Deus nos ordena, não é sem razão. Se eles fizerem isso, eles serão tentados por Satanás e isso levará à morte de suas almas. Já que Deus sabe disso de antemão, Ele não nos instruiu através da sua palavra, dizendo, faça isso e não faça aquilo? Não devemos aceitar os ensinamentos de Deus como meros pensamentos humanos, mas sim crer firmemente que eles são os mandamentos de Deus que devemos seguir e trabalhar para a nossa salvação através de uma vida de obediência. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor, teu Deus, e tornares ao Senhor, teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Esta é uma frase muito importante. Quando lhe obedecerdes. Versículo 3. Então, o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor, teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor, teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor, teu Deus, te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor, teu Deus, porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, o que devemos fazer? Darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Com relação à obediência, Deus sempre tem bênçãos reservadas para aqueles que o obedecem. Porém,
Enquanto vivemos neste mundo, parece que aprendemos muitas coisas da forma errada. Nós tendemos a pensar que seguir meus próprios pensamentos, meus próprios julgamentos, meus próprios caminhos, é a coisa mais correta a se fazer. Porém, se nossos próprios julgamentos e métodos entram em conflito com a palavra de Deus, não devemos ter a fé para saber o momento de abrir mão deles? Quando sempre nos perguntamos onde está a vontade de Deus e agimos de acordo, Deus prometeu não apenas corrigir todos os erros do passado, mas também restaurá-los, abrindo assim o caminho para recebermos as bênçãos novamente. Esse tipo de lição pode ser encontrado abundantemente por toda a Bíblia. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra quem? Os que foram desobedientes? Sobre aqueles que desobedeceram, Deus até fez um juramento, dizendo: eles nunca entrarão no meu descanso. Vejamos o versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que diz aqui sobre não poder entrar por causa da desobediência? Não puderam entrar por causa da incredulidade. Assim, podemos ver que, essencialmente, a fé começa com a obediência. Deus disse a Abraão: sacrifique Isaque como oferta no Monte Moriá. Abraão nunca desobedeceu à palavra de Deus ou se apegou à sua própria opinião. Isso aconteceu porque Abraão considerou a vontade de Deus como o padrão e a diretriz mais importantes de sua vida. Quando ele estava prestes a oferecer seu único filho, Isaque, como sacrifício no Monte Moriá, Deus chamou Abraão para que ele parasse e, no lugar, permitiu que ele oferecesse um carneiro que ele havia providenciado como sacrifício, não foi? Deus, cuidadosamente, observa a extensão da obediência das pessoas. Isso foi possível por causa da fé de Abraão em obedecer completamente à palavra de Deus. Com Noé, não foi diferente. Deus o ordenou: construa uma arca. Construir a arca não foi fácil. Exigiu grandes despesas e uma tremenda quantidade de tempo e esforço para reunir os vários materiais e construir a arca exatamente como Deus desejava. Ao considerar todas essas coisas, isso nos leva a pensar: Noé poderia ter realizado essa tarefa se ele não tivesse fé? Portanto, vamos nos lembrar hoje que toda fé começa com a obediência. Se obedecermos absolutamente a qualquer palavra que Deus nos der, então esse caminho é o caminho da bênção. É porque Deus já tinha preparado abundantes bênçãos e mostrado o caminho. É por isso que Noé recebeu bênçãos, Abraão foi abençoado e Moisés também. Não é verdade que na Bíblia podemos ver a evidência de que todos eles viveram uma vida abençoada por causa disso? O mesmo aconteceu com Josué e Gideão. Quando dizemos, ele tem grande fé, ou ela tem boa fé, isso inclui o significado de que essa pessoa obedece à palavra de Deus de forma muito fiel e graciosa. Somente então podemos dizer que a fé deles é correta. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa o que os impediu de entrar nesse descanso? Desobediência.
Não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, o que você deve fazer? Não endureçais o vosso coração. Um coração endurecido leva à desobediência. Já que isso leva ao caminho que impede a obediência, Deus disse: não endureçais o vosso coração. Vamos para o versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por favor, nunca se esqueçam do mundo em que os desobedientes não puderam entrar e do reino dos céus, no qual os desobedientes não podem entrar. Satanás continuamente nos tenta com vários enganos para nos fazer pensar: outro caminho é melhor do que aquele. Satanás espalha vários tipos de tentações ao nosso redor, como: se você fizer isso, será mais divertido. Se você fizer isso, você pode ter mais alegria. Se você fizer isso, muitas outras coisas felizes acontecerão para você. No entanto, vamos reconhecer corretamente por que viemos a esta terra e sigamos a palavra de Deus exatamente como foi dada. Alegria, prazer, felicidade e paz transbordante estão todos preparados para nós no reino dos céus. Por isso, eu gostaria de pedir a vocês, mais uma vez, que os alcancem lá. Deus veio a esta terra para a nossa salvação. Por isso, eu peço que todos vocês se tornem o restante da descendência da mulher que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá, e assim se tornem o sal e a luz do mundo. Esperando que sejamos o povo de Deus, capazes de salvar o mundo e a humanidade ao dar muitos bons exemplos para todas as pessoas do mundo. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.